Na tarde de hoje, nós temos a alegria de contarmos com o Cláudio de Souza. O Cláudio é trabalhador aqui da nossa casa e ele nos traz o tema vida conjugal e um relacionamento saudável. Que Jesus te abençoe, querido. Boa tarde, uma boa tarde muito especial para todos nós. Evangelista Mateus 21:19 vai contar que Jesus acabara de sair de Betânia, em direção a Jerusalém. O que antecedia a sua entrada triunfal em Jerusalém. E com fome, Jesus avistou uma figueira, frondosa, cheia de folhas. Chegando próximo, percebeu que não havia frutos. Então disse Jesus: ninguém comerá mais frutos de ti, figueira. Essa uma das parábolas de Jesus, que na época tinha uma expressão significativa, mas que pode também servir para a nossa fala e a nossa reflexão. Jesus se referia ao povo da época de Jerusalém, que cuidava do exterior, frondosos por fora, mas secos por dentro. Jesus se referia ao povo que exaltava o exterior e o corpo e não dava frutos. E na obra da criação, a qual todos nós estamos inseridos, todos nós somos chamados a dar frutos. E nos dias de hoje, nós nos preocupamos porque vimos uma exaltação ao mundo exterior, ao corpo físico. Talvez jamais se viu tantos investimentos e apelo na indústria da beleza, da moda, uma exaltação soberba ao corpo. E na questão 718 do Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, Senhor Kardec pergunta aos espíritos se deveríamos cuidar do corpo. Sim, devemos cuidar e zelar do nosso corpo. De forma provisória, ele a sede, o lar da nossa alma, do nosso espírito. Mas devemos também cuidar do nosso espírito. Então, a reflexão pode ser a tempo para cada um de nós. Quantos frutos estamos produzindo? Percebemos que a humanidade caminha rumo a um estado de apelo, de críticas, de injúrias, de revolta, de guerra, de poder. Mas é preciso que nós nos posicionemos em relação à vida. Não só pelo que apresenta o mundo lá fora, mas por aquilo que já aprendemos pela doutrina. Aquilo que já aprendemos pelo Evangelho do Cristo. Jesus se referia à figueira seca, aqueles homens e mulheres que passam uma vida inteira na terra e não geram frutos. Na manhã seguinte, Jesus e os apóstolos então retornam e passam pela figueira. E Pedro diz: Senhor, a figueira que amaldiçoasse secou. Na sequência, Jesus vai dizer: esse e outros milagres vós também podes fazer. Não só de secar a figueira, mas se disseres ao monte, mova-se para o mar, se tiveres fé e pedires em oração a Deus nosso Pai, assim lhe será concedido. Jesus reafirmava a necessidade de acreditarmos, não da nossa vida no contexto mero de uma encarnação,
em que passamos sim dificuldades, passamos por conflitos, ficamos apreensivos por muitas questões que parecem não se resolverem, mas as promessas do Cristo não são para esse mundo. Eu rogo, Pai, que abençoe os meus irmãos que estão no mundo, mas que não são do mundo, porque são meus irmãos, teus filhos. Eu deixo o mundo, mas eles ficam. E eu rogo as tuas bênçãos aos meus irmãos, a todos nós, a termos forças para superar os nossos impulsos, para termos força para vencermos a nós mesmos sobre as questões que já percebemos que não nos levam a um caminho de construção, e sim, muitas vezes, num caminho de infelicidade. O que dizer de uma lavoura que não é cuidada contra as pragas? Como ficaria um riacho cujas nascentes não são preservadas? E uma casa, por mais frondosa que seja, mais bonita que seja, se ao passar do tempo não for feito reparos, o que acontece com essa casa? E o nosso coração, se não tratarmos de eliminarmos os sentimentos tenebrosos, assombradores, maléficos, cuja nossa ignorância e a falta de conhecimento ainda insiste e persiste em ali morar. O que fazer do nosso lar e das nossas relações se não cuidarmos dela? O riacho seca, a casa fica velha, a lavoura as pragas atacam, e o nosso coração fica escurecido, porque não damos a oportunidade de ele enxergar a luz. Da mesma forma, as nossas relações, seja na área da família, seja entre os amigos, a sociedade, mas levando o pensamento ao nosso tema, ao nosso relacionamento conjugal. Como fica o nosso lar, o lar que Chico Xavier, na obra Jesus no Lar, por Nélio Lúcio, vai dizer que é o altar sagrado das almas. Um santuário onde recobramos as energias, as nossas forças, onde nos protegemos, onde encontramos um ombro para chorar, um ouvido para conversar. O que acontece com o nosso lar se não cuidarmos? Alberto Almeida vai dizer que das muitas categorias de relacionamentos que temos, seja na vida profissional, no trabalho, na sociedade, na casa espírita, com os amigos, o relacionamento conjugal é o que mais nos cobra, porque ele diz respeito aos nossos afetos. O nosso relacionamento em família está relacionado com afetividade e vai acessar áreas do nosso eu, do nosso espírito, e que outros relacionamentos não acessam. As muitas das reincidências pelo nosso marido, ou pela nossa esposa, ou pelo nosso filho, que nos leva ao extremo da falta de paciência, por repetidas as vezes cometer o mesmo engano. É no lar que descobrimos isso. É no lar que experimentamos isso. É no lar que muitas vezes chegamos aos extremos de nos sentirmos algemados por estar casado com A ou com B. Nos sentimos algemados, sim, porque temos filhos, tem um contexto social
e uma série de outras questões. E muitas vezes queremos fugir, mas graças ao bom Deus, a luz paira sobre a nossa consciência, o nosso espírito, e o nosso anjo da guarda nos auxilia para que continuemos na direção daquilo que um dia, um momento, decidimos, escolhemos ser o melhor para cada um de nós. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a belíssima narrativa dos Espíritos, quando vão dizer que cabe a nós cumprirmos a nossa missão na Terra e darmos a nossa parte na obra da criação. Então, quando estamos em volta da família e permitirmos estar em família, estamos contribuindo com Deus na belíssima obra da criação. Sim, porque os nossos filhos, as nossas filhas, recebem os primeiros momentos e os primeiros modelos de pai, de mãe, de esposa e de esposo dentro do seu lar. Eles vão absorvendo, eles vão observando o tratamento, rude ou amoroso. Eles vão absorvendo a forma pela qual os pais resolvem os conflitos. Eles vão observando se nós somos verdadeiros ou não, se nós somos comprometidos ou não. Eles vão observando se quando estamos no lar, dedicamos um momento sagrado para estar em volta de uma mesa, porque isso é importante. Esses são os valores que vão sendo construídos e muitas vezes nem percebemos. Porque Jesus sentou à volta da mesa com seus apóstolos. E esse é um momento sagrado, porque é o pão sagrado que está na mesa. É um momento do diálogo, da compreensão. É um momento de olharmos no olho um do outro. É um momento de dizer assim, ó, TV, WhatsApp, celular, tudo lá fora. Aqui, esse lugar é mais importante. Porque se não cuidamos, vivemos sob o mesmo teto e somos estranhos. Daqui a pouco, os nossos filhos não vão saber qual é a melhor comida ou a cor preferida nossa, porque não existe diálogo. Então, temos sim que nos colocar ao diálogo. Mas a questão não é simples. Porque como conciliar ou conjugar paixão, amor, missão e crescimento espiritual quando estamos nos relacionando com as pessoas? Realmente não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, que requer de cada um de nós um esforço além do esforço talvez que já praticamos. É preciso sim ter muita resignação, muita paciência. É preciso ter percepção de onde queremos chegar, da nossa posição. É muito mais fácil, porque se ficarmos com a ideia de estamos cedendo, nós nos sentimos derrotados. Mas Jesus venceu o mundo crucificado e com uma coroa de espinhos. Já imaginaram se ele pensasse ser um derrotado porque cedeu, porque amou, porque se entregou? Então, toda vez que eu cedo, que me dói lá no fundo, porque razão e emoção às vezes se conflitam.
Se todas as vezes que eu ceder consciente de que eu preciso evoluir em uma determinada área, e cedendo estou fazendo isso, eu posso ficar feliz. E vocês já viram que coisa engraçada? Porque vocês estão muito sérios. Você já pensou que coisa engraçada? Você chegar sorrindo no centro, o que aconteceu com você? Não acredito, alguém me xingou no trânsito. Nossa, que legal, eu abençoei ele, eu falei, olha, vai com Deus, tal. Vocês já pensaram? Que coisa diferente que seria? Né? Mas geralmente nós nos entregamos ao nosso instinto, né? Fulano, o que aconteceu contigo? Nem fala comigo hoje. Olha, porque está tudo errado. Então eu mesmo já estou construindo um dia difícil. Então as nossas relações, elas vão ser saudáveis a partir do momento que nós nos projetarmos a uma construção saudável, um dia saudável. Nós precisamos deixar mais leves. Deixar mais leve a nossa vida. Deixar mais leve o nosso lar. Deixar mais leve o nosso diálogo. Tem que ficar leve, gente. Porque senão pesa o fardo. Por quantas vezes nós criticamos os julgadores e sem perceber nós vestimos a toga e começamos a julgar as pessoas. Se não através da fala, mas através do pensamento. Quantas vezes nós colocamos inconscientemente o nosso cônjuge no banco dos réus? Você fez isso de novo. Eu não acredito, depois de 20 anos de casado, você continua fazendo isso de novo. As nossas reincidências em equívocos, naquilo que machuca o nosso coração, naquilo que nos incomoda, são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. E é o lar que nós recebemos de Deus para o exercício dos extremos do nosso coração. É o lar que nós recebemos como dádiva divina para um reencontro saudável. É o lar que nós recebemos como dádiva de Deus para nos afeiçoarmos. Para que a paz reine, pelo menos, dentro do nosso lar. Nosso. Seu. Então nós temos que manter a nossa base. Nós temos que manter a nossa posição. Numa guerra, muito embora seja triste, você precisa manter a sua posição e ser firme muitas vezes. Tem horas que você pode e deve avançar, e tem horas que você deve recuar. Você não está perdendo ou está cedendo porque você está recuando. Porque você está recuando não é para aquele homem ou para aquela mulher. Você está cedendo para o Filho de Deus. E é assim que Jesus nos vê. É assim que Ele nos olha. Maria Madalena, Judas, Pilatos, Zaqueu, cobrador de impostos, Pedro, que nega Jesus, Tomé. Jesus via os filhos de Deus, aqueles que Ele havia de deixar no mundo, mas continuaria zelando. Eu olho para minha esposa às vezes e eu tento não enxergar minha esposa de carne e osso, aquela mulher que está à minha frente. Mas eu tento enxergar um filho de Deus. Uma mulher que vem dedicando uma vida de servidão, de zelo, de capricho. A mãe da minha filha. Uma mulher que cede o ombro
que cuida da minha alimentação e que por vezes, quando eu me aventuro de moto, fica orando lá na cama, esperando eu voltar. Mas nós muitas vezes decidimos não amar esse ser. Decidimos amar os erros e os defeitos dele. E algumas vezes, depois de uma relação, se nos tornarmos invigilantes, nós começamos a amar os erros do outro. E ninguém gosta de amar erro, né? E vamos ficando, então, com os sentimentos estagnados. Na questão 938, o senhor Allan Kardec, ele vai fazer um comentário e vai dizer que Deus deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Olha que coisa bela. Nós temos a necessidade enorme de amar. Você precisa de alguém para amar. Alguém para querer bem, alguém para ligar, para abraçar. Mas você precisa receber isso também, amor. E no final das histórias, todos nós procuramos isso. Às vezes, um pouco mais na frente, um pouco mais atrás, o outro de forma meio atrapalhada. Esses dias, nós estávamos em casa, eu tenho uma filha, Nicole, de 12 anos. Estávamos à mesa e eu estava conversando com a minha esposa e de repente surge um bico. Sabe o que é um bico? Todo mundo sabe que é um bico, sim. Um biquinho assim. É quando você não gosta de alguma coisa. Quando você não aceitou alguma coisa. Quando você fica chateado, melindrado. Ah, meu Deus. E sempre eu que sofro, e eu que cedo, e aquelas coisas todas. E não sei porquê, eu gosto de cozinhar. Gosto muito, mesmo. E cozinho até muito bem. E eu chamei-as para estar comigo, próximas, e elas queriam lá ver um filme, coisa e tal. Aí veio um espírito, soprou aqui, né? Tá vendo? Você aqui fazendo uma comidinha, tem outros maridos que nem gostam de cozinhar, tem outros que nem sabem. E você chamou elas e elas não vieram. E eu falei, é verdade, é? Nossa, não é que você tem razão? E o espírito aqui, querendo tirar a paz do nosso lar. E sentamos à mesa na hora de comer. Então, o biquinho espírita é disfarçado, porque a gente não fala, não reclama. O biquinho espírita ali, silêncio. Mas a minha filha olhou para mim e disse, pai, você está chateado, né? Falei, não, filha. Sim, o bico, pai. Ah, verdade. Vocês percebam como eles estão nos observando. Eles estão nos olhando, eles estão partilhando o momento, o lar. Então, é preciso que construamos esse ambiente. Um ambiente saudável. Jesus se relacionava com as pessoas, mas ele tinha uma conduta saudável. Não importa o motivo, não importava a situação, mas a conduta dele era uma conduta saudável. O que é uma conduta saudável? Equilíbrio. Equilíbrio. Bom senso. Você conter os impulsos. É você ter cuidado para não lesar o outro através da fala. E não se lesar também. Uma conduta saudável é você pelo menos esforçar para ser cristão. Para ter um comportamento cristão. E Jesus tinha isso. São todas as narrativas que nós percebemos. E nós ouvimos e ouvimos.
E essa é uma posição para cada um de nós. Porque quando reencarnamos, nos colocamos sob uma posição de vir até esse planeta, de ter um esforço adicional para evoluirmos um pouco, de nos esforçarmos para vivermos em harmonia em família, para construirmos um lar e para que a paz reinasse no nosso lar. Essa é a nossa posição. E obviamente que os espíritos nos falam que a consequência disso é o nosso crescimento espiritual. Essa é a nossa posição. Então, no momento, você precisa ter consciência da hora de recuar. Você está numa discussão e os ânimos estão se aflorando. Recua, baixa a cabeça, ceda, para que o ambiente permaneça saudável e a paz permaneça reinando no seu lar. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Pode ser? Perguntar não custa nada. Vocês preferem a paz ou a guerra? O amor ou a violência? O perdão ou o não perdão? Vocês querem uma casa que as portas possam estar abertas para receber Jesus ou não? E o que nós faríamos para que isso fosse possível? O Senhor espera muito mais de cada um de nós. E Ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer. Mas nós precisamos voltar para o centro. Precisamos, em tempo, voltarmos ao centro e relembrarmos das coisas que realmente têm valor para cada um de nós. Jesus, em Mateus 13, vai falar na parábola do joio e do trigo, e ele compara o reino de Deus como uma lavoura. E um homem vai lá semear as ervas boas, as sementes boas. Saindo esse homem, vem um homem mau e semeia as sementes ruins. Depois de um tempo, quando as sementes começam a germinar, os empregados percebem que existiu o joio. Vão até o semestre e o semestre vai dizer: esperem que ambos cresçam juntos. E quando estiverem juntos, corte o joio, separe o joio, coloque em fardos e ateie fogo, e guarde o trigo no celeiro. Quem quer guardar o trigo no celeiro? É o trigo que nós queremos. Às vezes não dá de nos desvencilhar dos problemas, das dificuldades, até das injustiças. Mas pode ser o joio que está querendo matar a nossa raiz, o nosso desejo de sermos bons, o nosso desejo de construirmos um lar equilibrado e saudável. O que acontece com a figueira que secou? Jesus não foi cruel nem amaldiçoou a figueira, porque naquela época, naquele local, antes das folhas virem, já teriam que vir os brotos dos frutos. Então, se as folhas vieram e não tinha broto nem fruto, aquela árvore não frutificaria. E o Senhor espera que nós possamos lhe dar os melhores frutos. É assim que nós fizemos quando nós vamos na feira. Nós escolhemos os melhores frutos. Então, que as nossas ações, que a nossa mente
Joana de Ângeles fala isso, que a nossa consciência sobre realmente Deus, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, nos auxilie para que sejamos nós as árvores frondosas, por fora e por dentro, para que o nosso lar se encha de muita luz, de muita paz, para que as novas gerações que virão após nós guardem e transmitam esses valores imperecíveis. O amor de Deus, o amor de Jesus e o amor que cada um de nós tem ainda para construir e dar. Muito obrigado.